Podemos iniciar. Ok. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Dia 2. Bom, deixa eu compartilhar aqui, que a gente vai fazendo junto. Primeiro, não ganhei e-mail de quase ninguém. Acho que só um e-mail que eu recebi para tópicos assim, de que a pessoa queria fazer. Então, foi o Adilson. Adilson tá aí ou não? Ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Okay. Não. Ok. Acho que só o Adilson que mandou e-mail para mim ontem, mas de alguns tópicos que ele estava mais interessado em aprender. Uma parte de limpeza de dados, uma outra parte de fazer um aplicativo, porque no R dá para você fazer muita coisa, dá para você fazer análise, igual a gente está fazendo, você faz relatórios, e você também consegue fazer aplicativos que fica mais fácil para o usuário. Aplicativos que faz pop-up de janela e você só mexe nela. Então, faz tipo um mini softwarezinho. A ideia do Adilson era aprender um pouco mais nessa parte, chama Shine App. Então, mas só ele que mandou. Se alguém tiver mais interesse de alguma parte, falar assim, eu queria aprender um pouco mais nessa parte, ou uso mais um pouco mais nessa parte do meu trabalho, pode enviar um e-mail que aí a gente tenta, pelo menos, focar alguns tópicos da aula, se for bem mais avançado do que o resto da turma, ou do que a gente está planejando, aí a gente pode encontrar depois por fora, em outro horário, ou então eu só mando o código e a gente vai discutindo por e-mail, se não tiver, for difícil de encontrar um horário para discutir. Mas podem enviar, porque a ideia é que pelo menos a gente resolva os problemas que cada um tem, ok? Bom, então deixa eu compartilhar aqui, que aí a gente vai olhando o que a gente fez ontem e a gente vai mexer na parte de hoje também. Então, ontem a gente começou fez uma revisão, né, do que a gente, né, do que a gente tinha visto nos cursos anteriores, cobriu nos vídeos, e não é que é um pré-requisito saber fazer a tabela, usar o pacote Table One, mas é uma coisa que a gente já tinha visto nos cursos anteriores, tem nos vídeos, tem naquele material, naquele PDF que vocês receberam, e é bem útil. A gente viu também como é que carrega conjunto de dados para o R, utilizando o RStudio. Então, o que a gente vai fazer é usar o command file, a gente importa o conjunto de dados, vai na opção import dataset, e clica no formato que a gente quiser. Então, pode ser formato tipo SAS, SPSS, Stata, Excel, CSV, formato de texto, etc. Uma vez que a gente vê lá, a gente carrega ele no R, e aí o conjunto de dados está disponível no R, a gente pode ver no view, e no X é o nome do conjunto de dados, tá? Aqui é só para marcar o nome. View com a letra maiúscula vai fazer ele abrir uma janela com o conjunto de dados, vai ficar tipo no Excel, que a gente pode navegar o conjunto de dados o dia inteiro. Head vai mostrar só o cabeçalho, as primeiras linhas. E se a gente quiser extrair informação, a gente extrai uma coluna, pode pegar a média, mediana, pegar um sumário dos dados, fazer uma tabela, etc. Então, a gente viu ontem que o pacote Table One ele ajuda a gente a construir essas tabelas, né? Que a tabela 1 é praticamente necessária ou um requisito em todo o trabalho, todo artigo que a gente for fazer. Você vai ter que ter uma discussão do conjunto de dados que você tem. Então, essa tabela, esse pacote Table One vai agilizar a nossa vida. Em vez de ficar fazendo linha por linha, a gente pega essa função e faz tudo de forma automática. A gente viu que esse pacote ele não vem disponível no R, no Base R, que a gente chama, que é o R que a gente instala. Então, a gente tem que instalar esse pacote. E o pacote é como se fosse um aplicativo no celular, né? A ideia é a mesma. São desenvolvidos de forma fora do R, mas depois eles são carregados junto com o R. A gente instala o pacote, ativa o pacote, usando a função library ou a função do lado, e depois a gente pode utilizar a função para construir a nossa tabela.
A gente tem que dar 3 argumentos, que era o VAS, o data e o factor VAS. Então, o VAS é o nome das variáveis que a gente quer construir a tabela. Se a gente quiser 3 variáveis, a gente coloca 3. Se a gente quiser 10 variáveis, são 10 nomes que a gente tem que colocar. Data é o nome do nosso conjunto de dados. E factor VAS é o nome das variáveis que são numéricas no conjunto de dados, mas na verdade elas estão escritas de forma numérica, mas na verdade elas são categóricas, que são geralmente essas variáveis 1 a 0, o nível educacional às vezes pode vir com 1, 2 ou 3, mas na verdade 1, 2 ou 3 é só marcando a categoria, né? Categoria 1, categoria 2, categoria 3, não é uma variável contínua. Então, só para o R não entender essa variável como variável contínua, a gente usa a função factor VAS para falar, ok, essas variáveis, apesar de elas virem com forma numérica, elas na verdade são variáveis categóricas, elas estão demarcando um grupo, são categorias. E tem também a opção extrata, que não é necessário, mas a gente pode colocar. E se a gente colocar a variável, ele vai estratificar a tabela de acordo com essa variável que a gente tem. A gente viu também funções mais um lembrete de construir gráficos, né? Boxplot, gráfico de barras, gráfico de dispersão, são comandos bem simples do R. Make your computer easier to use. Então, tá joia aí, gente? Parece um exterminador do futuro dando mensagem aí que... Ó, aí a gente então pegou o conjunto de dados, todo mundo recebeu o conjunto de dados, né? Aquele que a gente tinha enviado, fez o download, carregou no R, e aí a ideia é criar a tabela 1. Esse era o para casa. Fizemos? Não fizemos? Alguém fez? Alguém não fez? Deixa eu abrir meu RStudio aqui. Não, desculpa, não percebemos. Vocês fizeram a tabela? Ah, ok. Não. Vamos fazer a tabela lá. Então, abri o RStudio. Deixa eu abrir a nova aba para eu escrever aqui. Ok? Então, aqui vai ser o script, que é onde a gente escreve os comandos. Aqui é o console, onde os comandos são executados. Aqui é o environment, ou history, e vai aparecer as informações que estão armazenadas no R. E aqui são a aba de ajuda, ou dos pacotes que estão instalados, ou dos plots com essas figuras que vão aparecer, etc. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar o conjunto de dados. Eu vou em File, Import Dataset, Context Base. Vou lá na página onde o meu conjunto de dados está salvo. Ok. Então, aqui eu tenho meu conjunto de dados. Ficou essa confusão aqui, as tabelas, como a gente viu ontem, o nome das colunas não está certo, né? Está com V1, V2, V3, mas é porque o heading está no. Eu vou trocar o heading para yes. Ele já conserta o nome das colunas. E aqui é o nome do conjunto de dados. Tá? Esse data respira V2. O nome é muito grande para ficar carregando toda hora, vou chamar só de dados. É o nome que a gente quiser, ok? Então, eu troquei o nome, coloquei heading true, yes. Agora o conjunto de dados parece estar no formato ok, é assim que eu queria ler, e vou importar ele para o R. À medida que eu importo, vê que o comando é executado aqui no console, e abre essa aba do conjunto de dados, que é o comando view. E a gente pode visualizar o comando de dados, usa o conjunto de dados da mesma forma que a gente vê no Excel. Parece que está tudo ok. Se eu quiser só conferir de novo, eu já apareço aqui que no meu environment já aparecem os dados carregados. Se eu quiser vir na tela, coloco head dados e executa a linha, run. Ele vai mostrar no console as 6 primeiras linhas. Então, o primeiro passo que a gente faria no exercício era a gente criar essa tabela com essas variáveis aqui.
Deixa eu só copiar elas para a gente não ficar passando toda hora. Vou criar a tabela 1 com essas variáveis. Primeira coisa que eu vou fazer, vou ativar o pacote table1. Então, library table1, coloca em run. Ele já vai rodar e vai falar que está carregado. Aparece um aviso que foi utilizado na versão antiga do R, etc., mas é só um aviso, não é um erro. Aí, para construir essa tabela, então, a única coisa que a gente precisa fazer, a gente vai usar a função create table1. Se quiser ajuda, a gente pega a ajuda aqui no R, que é a interrogação o nome da função, ele vai mostrar como é que a gente utiliza a função. Então, de novo, ele vai sempre mostrar uma descrição do que a função faz, dos comandos que precisa, a gente precisa do input vars, strata, data, factors. Esses outros aqui ele já tem um input default. Né? Então, esse aqui a gente não precisa de mexer. Se a gente quiser mudar, a gente muda, mas todos eles já têm um default. E aqui vem a explicação de que cada um significa. Var são as variáveis a serem sumarizadas, strata é as variáveis de estratificação, data é o nome do conjunto de dados, onde as variáveis existem. Factor var são as variáveis codificadas de forma numérica, mas que, na verdade, deveriam ser categóricas. E todos os outros argumentos significam, referência e exemplos também. A gente vai fazer igual esse exemplo aqui. A gente vai colocar dentro do objeto vars as variáveis que a gente quer criar a tabela. Depois a gente vai precisar criar a função create table1 para criar a nossa tabela. Então, eu vou usar a variável vars. Eu vou colocar todas as variáveis que a gente tem aqui dentro dessa tabela. Vai ser outcome, vários, tudo entre aspas, porque são nomes, variáveis que não foram definidas ainda. Não é? Então, todos têm que ser entre aspas. Weight, height. Coloquei muita, né? Vou ter colocado só uma dessas variáveis. Fever. Vomiting. Ação da mãe. Então, aqui tem todas as variáveis. Posso só rodar, executa essa linha, já vai aparecer aqui no environment nele, vai aparecer que tem um valor, objeto, variáveis, forma categórica, com 13 objetos. Acho que é melhor ali. Dúvidas, pessoal? Como é que estamos aí? Beleza? Agora aqui, vamos criar agora o factor vars, outra variável, que são as variáveis que são codificadas de forma numérica, mas na verdade elas são categóricas. Vão ser só essas, né? Temperatura, não, temperatura é contínua, né? Cough está codificado de forma 1 a 0, febre está codificado de forma 1 a 0, e vômito e sintomas estão codificados de forma 1 a 0. Uma vez que a gente tem essas variáveis aqui, agora é só rodar a tabela. Vars vai ser quem? Vai ser esse objeto vars. Data é o meu conjunto de dados. E factor vars é esse vetor com essas três variáveis aqui. Então, uma vez que eu rodei e executo as linhas, aparece a tabela pronta aqui no console. Então, é isso que a gente estava falando ontem, que o tempo que isso economiza, né? Ao invés de criar a outra opção que a gente teria, manual, era fazer dados, extrai o outcome, vou pegar quantas pessoas tem em cada um. Então, eu faço table da variável outcome, vão ser 50 pessoas vieram a óbito, 835 receberam alta e 115 foram para UTI. Já está tudo pronto aqui.
Depois teria que fazer a mesma coisa para vomiting. Vamos pegar um ali. Table. Dados, vomiting. Então, você 341 pessoas tiveram sintomas de vômito. Chegaram com sintomas. Já está aqui na tabela também. Então, vem que essa tabela já solta todos os resultados de forma automática para a gente. E a gente ainda tem um resultado legal da tabela que a gente pode simplesmente colocar. A gente pode só copiar e colocar aqui. A gente pode só estratificar o resultado também, né? Se eu colocar aqui estreita igual o outcome, por exemplo. O que essa tabela vai fazer? Ele vai criar uma tabela agora que vai ser estratificada. Tabela 1, meu resultado aqui. Então, que ela já aparece o resultado. Agora, a tabela 1, ela tem o resultado estratificado por outcome, pela desfecho da criança. Então, vão ter 50 crianças vieram alta, 835 tiveram alta, 115 foram para UTI. E aqui tem todas as estatísticas que a gente tinha antes. Na outra tabela, a gente tinha geral, né, para todas as 1.000 pessoas, 1.000 crianças. Agora a gente tem ela estratificada por cada desfecho. Tá? E a vantagem disso ainda é que já vem, inclusive, com o resultado do teste estatístico. Então, já vem com o p-valor também. Então, só da gente fazer isso, a gente já pega não só as estatísticas por grupo, já dividida por grupo, mas aí, além disso, a gente já pega... O pessoal caiu a conexão. Caiu, não? Sim. Ok. Espero que não, tenha, eu não tenha ficado muito tempo falando sozinho. Não, acho que não. Vou esperar. Lídia, aqui é o p-valor, né? Desculpa, estava a falar em mute. Perguntava como? Do p-valor. É Sim. o que você queria, não? Uhum. Ok. É bom Então, ver aí. eu vou falar agora. Sim. Pessoal, voltando. Então, a tabela, acho que vocês chegaram a ver essa parte, né? A tabela é o resultado estratificado por grupo. Então, eu só coloquei aquele straighter e o nome da variável que quero separar em grupos. Coloquei aqui por outcome. Então, ele já deu essa dividido pelos grupos. E além de dar as estatísticas já separadas por grupos, vai dar também um resultado estatístico p-valor. Isso já simplifica nosso trabalho de forma absurda, né? Por exemplo, o que esse p-valor aqui vai falar? O que esse p-valor aqui está comparando são as proporções, nesse caso do vírus, entre os 3 grupos, para ver se há uma diferença entre os 3 grupos. O teste estatístico vai, por exemplo, aqui o p-valor foi extremamente pequeno, extremamente baixo, né? Menor do que 1,1%, que seria 10, 1%, 0,1%. Então, o p-valor é extremamente baixo. Então, é bem provável que a diferença que a gente vê entre as proporções desses 3 grupos aqui não seja simplesmente por chance. Então, deve ter uma relação é provável que haja uma relação entre o vírus, o tipo de vírus e o desfecho da criança. Então, esse p-valor é altamente significativo, então há uma associação, é provável que há uma associação entre vírus e o desfecho. A mesma coisa nesse aqui, o peso do recém-nascido. Então, o que esse p-valor aqui está fazendo? Ele está comparando o peso entre esses 3 grupos
Então, o grupo de crianças que morreram, o grupo de crianças que receberam alta, o grupo de crianças que foram para UTI. Esse p-valor vai comparar se as médias são iguais nesses três grupos. Então, o p-valor é menor do que 5%, que é geralmente o corte que a gente faz, né? Então, aqui está o quê? 2,2%. Então, como o p-valor aqui é baixo, é indicativo de que provavelmente há uma associação significativa entre o peso ao nascer e o desfecho da criança. Então, o peso e o desfecho, eles têm uma associação que é estatisticamente significativa. O sexo, por exemplo, o p-valor já é alto, 0,8. P-valor é uma probabilidade, é entre 0 e 1. Então, se for menos que 5%, é um indicativo de que a diferença que a gente vê provavelmente não é devido à sorte e há uma associação entre as variáveis. Se o p-valor é acima de 5%, esse é o padrão que a gente usa, 5%. Aí você fala que, ok, já não há indicativo de que essa diferença existe na verdade, a diferença que a gente vê pode ser simplesmente baseada na escolha dos dados, na variabilidade amostral. Então, por exemplo, sexo, aqui está o sexo masculino, obviamente o restante é feminino. Então, 58% das crianças que vieram óbito era do sexo masculino. Das crianças que receberam alta foi 54,7%, das crianças que foram para a UTI foi 56,5%. Então, os valores são bem próximos um do outro. Obviamente, não é a mesma coisa, mas há uma variabilidade amostral entre elas. E a gente vê que o p-valor é muito alto. Então, a gente conclui que não há evidência suficiente para a gente concluir que há associação entre sexo e o desfecho da criança. Então, não é que não existe, mas que a gente não pode concluir que há uma diferença, uma associação entre os dois grupos, ou que o sexo realmente interfere no desfecho da criança. O período gestacional vai ser a mesma coisa, a gente vai, há um indicativo, o p-valor é muito baixo, então provavelmente as duas variáveis são relacionadas. Então, o peso da criança ao nascer, o peso da criança, o período gestacional, né, as semanas de gestação, está associada tem uma associação com o desfecho da criança. Então, esse p-valor aqui, vê o tanto que de informação você já pega na tabela, certo? Na tabela anterior, a gente tinha informação dos dados, né, o N de cada grupo, aqui. Mas só o fato de adicionar essa linha aqui, strata, a gente agora consegue concluir de forma estatística, p-valores, associação entre variáveis e desfechos. Isso é o início da regressão, certo? O que a gente está fazendo aqui é praticamente uma regressão univariada, que é só comparando variável A com variável B. Tá? Então, variável, por exemplo, temperatura e a variável desfecho. A variável educação da mãe com a variável desfecho. Então, a gente está comparando duas variáveis somente. O último passo que a gente vai fazer na quinta-feira, na sexta, é uma regressão multivariada, onde a gente vai comparar essas duas variáveis, mas adicionando outras variáveis no modelo. Porque aqui pode ser... essa variável pode, por exemplo, birth weight, que é o peso a nascer, pode estar relacionada com o desfecho, mas período gestacional também está relacionado com o desfecho. Mas período gestacional e o peso a nascer pode estar relacionado uma com a outra. Então, não é que as duas estão relacionadas com o peso, mas talvez uma está relacionada com o peso, e à medida que a gente ajusta pelo peso da criança ou pelo período gestacional, o efeito diminui, desaparece. Então, a regressão multivariada, a gente vai analisar essas duas variáveis, mas a gente vai adicionar ou fixar as outras variáveis para fazer uma comparação com crianças que tiveram o mesmo período gestacional. Para aquelas crianças que tiveram o mesmo período gestacional, ficaram 38 semanas de gestação. O peso dela teve algum impacto no desfecho ou não? Porque aqui a gente só está comparando o peso geral ao nascer com o desfecho. Na regressão multivariada, a gente vai comparar, por exemplo, crianças do mesmo sexo ou crianças com o mesmo período gestacional. Fixa o período gestacional. Agora vamos olhar o peso delas ao nascer. Tem alguma relação com o desfecho? Sim ou não? Então, vê que a pergunta é um pouco mais complexa. A gente está considerando essas outras variáveis no modelo. Aqui,
já seria talvez, aqui é o primeiro passo para a regressão, que a gente está olhando cada variável por desfecho. Então, a gente está fazendo uma análise univariada, depois a gente vai fazer uma análise multivariada. Então, a ideia é, nessa tabela, de novo, não é pré-requisito para o que a gente vai fazer de limpeza de dados agora, mas é só para mostrar que, para quem não pegou essa parte da tabela, como que esse pacote Table One facilita a nossa vida para frente. Dúvidas? Fizemos a tabela? Estamos tranquilos com a tabela? Desculpa, eu estou tendo uma dificuldade aqui. Yeah. O problema é que está dando um erro. Vou te dar uma visualização. Está dando um erro. Eu não sei. Nem qual parte que dá o erro? Qual é a parte que dá erro? E no momento de executar o comando de criação da tabela, Isso aqui? são de vários, papel vários, não tem nenhum problema. No momento em que eu estou para correr o comando tabela 1. Ok. Essa daqui deu ok? Essa deu ok? Tá, essa criou. Então, criou a tabela 0. Não consegui também. Deu. E o erro que dá escrito é o quê? Não, dá difícil. Se alguém tiver... às vezes o Luiz ou o Zé pode... ajudar, porque tem que carregar no pacote. Não esqueça de ativar o pacote Library Table One. Sim, fiz o carregamento do pacote. Geralmente os erros podem dar esquecer um parênteses, uma vírgula. E se o pacote foi instalado ou não instalado. E o resto, pessoal, alguém mais? Dúvidas? Conseguiram a tabela? O pessoal que fez o curso da outra vez, está tranquilo com a tabela? É a hora da revisão para quem fez o curso antes. Para quem está fazendo, quem está vendo a Table One pela primeira vez também, aí é mais complicado. Mas Tá ok até aqui. tá ok até aí. Alguém mais? Algum outro feedback? Sim, não? Alguém na sala conseguiu? Ou ninguém conseguiu? Eu consegui. Conseguiu? Deu? Eu junto e consegui. Só um? Apenas um. Quem não conseguiu mais teve o mesmo erro, porque sem saber o erro fica difícil. Qual o erro que está dando. Alguém que na sala, alguém pode chegar mais perto, às vezes falar o erro que teve. Alguém na sala que pode, quem conseguiu também pode ajudando os colegas que não conseguiram. Talvez o erro é simplesmente o pacote não foi instalado, ou o pacote não foi carregado. Para ter certeza que o pacote foi carregado, aquele toque que a Lídia deu ontem, é só olhar também a aba Packets aqui e ver se o Table One está circulado ou não. Está com check, mark. Okay. Então, vou deixar mais 5 minutos assim para a gente quebrando a cabeça, se der, para a gente, todo mundo ficar na mesma página, ok? Quem não conseguiu, chega mais perto do computador aí, que a gente traz o computador e a gente faz junto. Para pelo menos ler o erro para mim, porque senão não tem como saber. Então, só voltando para o que a gente tinha comentado da limpeza de dados. Então, essa tabela, fizemos a tabela, ok? Quem não conseguiu fazer, a gente pode fazer depois. Mas a ideia da tabela era mostrar que, à medida que a gente gera a tabela,
a gente veria, a tabela seria de forma essa. Quem não conseguiu, a gente pode fazer no intervalo, ok? A gente gera a tabela, aquela tabela 0, que mostra o sumário dos dados, seria essa daqui. Então, à medida que a gente faz isso, a gente consegue identificar alguns erros já que teriam que ser limpados depois. Esse seria um conjunto de dados relativamente limpo, mas que ainda precisa de trabalho. Por exemplo, a gente vê que a educação da mãe, ela tem essa coluna, tem essa linha em branco, que a gente não sabe o que significa, eram células vazias do Excel. Tem variáveis escritas de forma errada, então aqui não, sem educação, educação 0 ou nenhuma, escrita de formas diferentes, com letra minúscula e letra maiúscula. Na verdade, esse grupo teria que ser junto, né? Então, a gente vê que a gente teria que arrumar um pouco o conjunto de dados. Religião da mãe, mesma ideia. A gente tem essa linha aqui em branco, que também são células vazias do Excel. E o problema aqui seria, quando a gente vai fazer o sumário dos dados, por exemplo, a gente quer que, por exemplo, o nível educacional da mãe tenha quantas mães, porcentagem tiveram nível educacional primário apenas. Então, foram 403 mães, que equivale a 40,3% dos dados. Mas, a gente está levando em consideração esse daqui. E, geralmente, quando você vai fazer uma análise descritiva, esses valores que não têm informação, você vai simplesmente ignorar, e a proporção vai ser da proporção das mães que tenham preenchido o nível educacional, quantas delas tiveram o nível primário. Então, essa porcentagem aqui está errada, porque levou em consideração essa linha em branco. Mesma coisa na religião da mãe, essa porcentagem também está equivocada, porque ela levou em consideração essa linha sem informação. Então, para a limpeza dos dados, a gente vai ter que tirar essas observações daqui, que não tem informação nenhuma, e consertar o escrito. Que essas duas categorias aqui, essas duas opções, elas, na verdade, são iguais. Então, a gente teria que juntar elas para pegar a proporção correta. Outra variável, outro problema que a gente vê é quando a gente fosse fazer a opção summary da tabela, para que depois que a gente conseguir rodar a tabela 1 e a gente conseguir usar a função summary, que vai sumarizar a tabela, seria simplesmente aqui no R, eu vim no summary table 1, table 0, vai aparecer esse tanto de informação aqui. Está aqui, impresso aqui na tela. Então, ele vai aparecer primeiro o sumário das variáveis contínuas, depois o sumário das variáveis categóricas. Eu não sei se o Adilson está aí na sala. Mas, Adilson, se tiver, essa parte que eu tinha enviado por e-mail para você. O Adilson tinha perguntado como que eu identificaria alguns erros, algumas observações estranhas nas variáveis, porque às vezes você tem um conjunto muito grande de variáveis, você tem que identificar quais variáveis estão erradas, ou com observações estranhas, e ele estava fazendo coluna por coluna, variável por variável. Então, talvez uma maneira mais rápida de fazer o processo é usando o summary, o sumário da tabela. Vai dividir... Diga. Adilson está aí? Ok, Beleza. Ajuda, Adilson, mais ou menos isso, ou não? Sim. Então, beleza. Me ajuda aí, então. E a Adilson também é a pessoa para vocês procurarem ajuda quem estiver na sala, além da Luísa, ok? Adilson, estou te colocando na fogueira, tá? Valeu. Mas, então, é só para... Aqui vai mostrar, basicamente, um sumário das variáveis que a gente tem no conjunto de dados, ok? Então, aqui vai ser as contínuas. Primeiro, ele vai mostrar o N, que é o número total de observações que a gente tem. Miss vai ser aquelas observações faltantes. Aqui mostra depois a porcentagem. E aqui que vai começar a mostrar as estatísticas. Então, vai se mostrar a média, o desvio padrão, a mediana, o quartil 25%, o quartil 75%, o valor mínimo, o valor máximo. E aqui outras variáveis que vai mostrar a assimetria e a curtose dos dados. Então, vai ser tipo o terceiro e o quarto momento para quem já é um pouco da área de estatística. O bom desse daqui é que ele vai mostrar para a gente, principalmente essa parte de média, mediana, valores mínimos e máximos.
que aí a gente consegue ter uma ideia boa de algumas variáveis que esteja bem errado. Então, por exemplo, período gestacional, ó, o peso ao nascer, o valor mínimo foi 2, o valor máximo foi 4. Ok, se tiver em quilos, ok, não está tão problemático. Por volta de 2 a 4 quilos, tá joia. Período gestacional variou de 30 semanas a 42 semanas. Tá ok com a média entre 35 semanas e uma mediana de 35 semanas também. Beleza. O peso na data da visita variou entre 4 a 32. Aí aqui, 32. Agora, se for em quilos, já é bastante. 32 quilos, que é crianças de 0 a 2 anos, que estão de dados abrangidos, então já começa a ficar um valor muito alto. Já começa, já requer, já vai pensar, ok, talvez essa variável aqui, a gente tem que ver a unidade que ela está, se algumas observações nelas estão estranhas. A altura da criança também está entre 18 e 38. Agora, se for centímetros, é muito pequeno, né? Porque a criança vai nascer o quê? Com 40, 50 e poucos centímetros. Então, esse valor aqui está muito baixo. Então, a gente teria que ver a unidade. Essa também seria uma variável que requer um pouco mais de atenção. Temperatura corporal na visita, também a gente já pega, só de pegar o valor mínimo, máximo e a média, a gente vê que tem coisa errada, que o valor máximo está em 100, a média, o mínimo dá 36 e a média está em 39. Então, se for em graus, ok, exceto por essa observação aqui. Então, tem algumas observações que realmente estão muito altas. Então, essas 3 variáveis seriam variáveis que a gente pode investigar em mais detalhe. E fazer a mesma coisa depois para variáveis categóricas. Vai mostrar o número de observações, a porcentagem que está faltando, que não foi preenchido. Depois a acumulativa, porcentagem delas. O nível de cada variável, então, vai mostrar quantos níveis tem, todos os níveis em texto, a frequência, a porcentagem acumulativa, a porcentagem cumulativa. Então, aqui também já vai mostrar a gente se alguns níveis estão escritos de forma errada. Igual aqui, a gente teria na educação da mãe, a gente teria, ok, fácil de ver que esses 2 níveis aqui, na verdade, correspondem à mesma coisa, mas eles estão de forma, escritos de forma diferente. Ixi, caiu de novo lá. Ixi, Maria, isso está difícil, a internet. Isso está difícil, né? Notou? Acho que pode desligar o vídeo, gente. Vocês estão indo, a conexão está caindo toda hora. Não está nem um pouco estável. Gustavo, Diga. Gustavo, não sei se consegue responder. Agora sim, diga. Sim, eu queria saber como eliminar essas linhas relacionadas com erros de digitação e células vazias também, né? É Adilson? Não, Cabral. Cabral, ok, desculpa. Eu queria saber como eliminar essas linhas relacionadas Essas aqui? com células vazias e erros de digitação. Sim. Então, Esse é o dia de hoje. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, porque é exatamente, o dia de hoje é exatamente isso. Que a gente vai ter que consertar essas partes. Então, vamos ter que consertar esses erros de digitação. Até agora eu vi que eu coloquei o erro de digitação que não era planejado, mas tem um erro de digitação aqui que é University, eu esqueci do T. Então, podemos consertar isso também. Mas a ideia é justamente essa, é limpar essas linhas aqui, que estão vazias, veio da Excel vazias e vieram para cá como células em branco. Consertar o erro de digitação, tipo, juntar essas duas
linhas aqui. E consertar também essas observações extremas que a gente consegue ver aqui no conjunto de dados. Então, o que eu coloquei? Ok, temperatura, a gente tem o valor irreal. O peso, os valores estão muito baixos. A altura, os valores estão muito altos no peso. Na altura, os valores estão muito baixos. E a gente nem tem informação sobre a idade da criança. Não sei se vocês repararam no conjunto de dados, mas a gente tem a data de nascimento e a data de admissão no hospital, mas a gente não tem informação sobre a idade da criança. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que criar também nesses dias. Não hoje, talvez amanhã, ou na quarta. Não, mas já é quarta. Talvez na quarta ou na quinta a gente cria a idade da criança também. Para fazer isso tudo, a gente podia fazer isso tudo no R básico, mas tem um pacote que é muito mais fácil de trabalhar, limpeza de dados, que chama Tidyverse. E Tidyverse, na verdade, ele é uma gama de pacotes, tá? Não é só um pacote, ele é um punhado de pacotes juntos dentro desse Tidyverse, que a ideia é como se fosse tipo um Universe, que é universo em inglês, né? Então, Tidyverse, Tidy é como se fosse limpo. Então, é o mundo de limpeza do conjunto de dados, por assim dizer, tá? É um pacote bem popular na estatística. Se você digitar na internet Tidyverse, vai ser uma penca de cursos que estão sendo, porque está na moda esse tipo de linguagem. Então, ele tem você quase divide o R antes do Tidyverse e pós-Tidyverse, pela revolução que esse conjunto de pacotes está causando na programação de R. Então, a primeira coisa que a gente fazer antes da gente chegar e limpar aquele conjunto de dados, igual o Cabral perguntou, era instalar esse pacote, e aí com esse pacote a gente vai limpar esses dados num instalar de texto, ok? Gente, tá tudo bem aí, eu escuto só uma voz de computador aí, parece que tipo, evacue a sala agora, alguma coisa nesse sentido. Tá beleza aí, né? Então, vamos lá. Pacote instalado. A gente instalou ontem. Alguém conseguiu instalar ou não tiveram problemas de instalação? Para quem não instalou ontem, Tools, Install Packages, Tidyverse. Clica em Install. Isso foi o que a gente fez ontem. Eu acho que todo mundo instalou ontem. E aí, com esse pacote do Tidyverse, a gente vai usar algumas funções, que vai ser a função... Assim, no final, a gente vai mostrar mais funções, mas a gente vai usar mais a função Select, Filter, Mutate, e outras funções que a gente tem são Rename, Group By, Summarize, Arrange, First, Last, tem um punhado de funções que vai facilitar a gente a trabalhar nesse conjunto de dados. Então, a primeira é mais simples, é a Select. São bem intuitivas. Tá? A função Select ela vai ajudar a gente a selecionar colunas, simplesmente. Ela é bem fácil de usar. Então, o comando dela vai ser, se quiser ajuda, né? Ajuda no R vai ser sempre interrogação select, o nome da função. A maneira de usar ela vai ser sempre select, abre parênteses, que aí a gente chama a função, o nome do nosso conjunto de dados e as variáveis que a gente quer selecionar. Então, se eu fizer isso, select, o nome do nosso conjunto de dados, variável 1, 2 e 3, o conjunto vai criar um novo conjunto de dados com essas três variáveis, 1, 2 e 3 apenas. Se a gente colocar um sinal negativo antes da variável, ele vai só deletar aquela variável. Então, se eu fizer select, o nome do conjunto de dados, menos variável 1, ele vai pegar o conjunto de dados que a gente tinha e só vai deletar a variável 1. Então, exemplo. Pegando esse conjunto de dados nosso. Eu chamei ele de dados. Então, se eu colocar só um hash dados aqui, ele vai aparecer todas essas colunas, né? Então, ele tem, assim, colunas sobre dados, sobre outcome, vírus, data da criança, nascimento, data de admissão, data do evento, sexo, etc. Então, se eu quiser simplesmente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser eu ativar o pacote, Tidyverse. E ver o conjunto de pacotes que eles vão selecionar, ok?
E aí agora eu vou fazer o select. Dados e as variáveis que eu quero ficar. Eu quero permanecer com a variável outcome e vírus, por exemplo. Então, se eu fizer isso, ele já vai gerar um novo conjunto de dados só com a variável outcome e vírus. Então, se eu quiser armazenar ele do dados novo, roda aqui, vê que ele executou essa linha, vê que agora criou uma nova variável que chama dados novo. E se eu quiser ver só o head de dados novo, executa a linha. É isso que vai aparecer. Vai aparecer simplesmente as duas colunas. Certo? Alguém, o conjunto de dados, acho que todo mundo conseguiu carregar, né? Então, a primeira coisa vai ser carregar o pacote Tidyverse que a gente instalou ontem e aí selecionar as colunas que a gente quer trabalhar. Isso porque, muitas vezes, a gente recebe um conjunto de dados muito grande, com, sei lá, 50, às vezes até 200 variáveis. E, obviamente, você não está interessado em 200 variáveis. Em vez de ficar carregando aquele conjunto de dados toda hora, que é até ruim para o computador, a gente pode só selecionar as 5 ou 10 variáveis que a gente está interessado em trabalhar nesse estudo, e aí o conjunto de dados fica mais fácil para a gente analisar. Tranquilo? Como estamos aí na sala? Alguém conseguiu replicar a parte usando a função select? Que só selecione as colunas do conjunto de dados de interesse. Pode ser qualquer uma, né? Posso colocar a fibra aqui também. Gustavo, Diga. pedimos apenas 3 minutos para iniciar o nosso UPS para ver se a internet melhora. Pode ser? Ok, perfeito. Acho que deve Se calhar, Gustavo, eu Diga. fico com dúvidas. Por que as variáveis aqui não é necessário colocar entre aspas? Porque eu primeiro estava a fazer isso e depois vi que não. Pode ser os dois. Funciona com os dois. Ah, ok. Essa é só... que o pacote já é o esperto o suficiente. Ok. Do jeito que a programa... Sabe? Dentro do pacote ele já seleciona. O que vier depois, Perfeito. ele já considera como categoria. Ok. Nice. Já ajuda. Você disse que você é Cidade do Cabo na África do Sul? Exatamente. Na província do Cabo Ocidental. Sim. Pessoal, dúvidas? Às vezes agora é uma hora boa para dar uma parada. Quem tiver dúvida pode ficar na sala que eu faço, a gente faz junto. Certo? Uns 15 minutos. E aí a gente volta para continuar essa parte. Mas quem tiver dúvida pode ficando, que eu vou ficar aqui. Dúvida, pessoal? Não sei se consegue me ouvir. Consigo. Ok. Desculpa, eu cheguei um bocadinho tarde. Já falava com a Deus. Gostaria de saber esta parte do Table 1. Deixa um outro. Existe um outro tipo de tabela que é fácil de explicar o zero na base de dados. Espera aí. Chega mais perto, que eu acho que tem o pessoal conversando mais perto do computador. Tem como você chegar mais perto do computador, por favor? Ok, consegue me ouvir perfeitamente? Perfeito, agora é perfeito, sim.
Ok, muito bem. Desculpa, eu cheguei um bocadinho tarde. Ok. Queria saber se, além do Table 1, existe outras tabelas de resumo que possam, que seja possível identificar erros nos dados? Sim. Só um minuto. Deixa eu só mudar o som aqui, que esse negócio vai... rapidinho. Então, você quer outra tabela, outro pacote além do Table 1, é isso? Sim. Ok. Então, tem vários outros. Tem um também que chama Compare Groups. Vou mostrar aqui. Esse Compare Groups, ele também... Ok. Ele é bem útil também para fazer tabela 1. Então, eu posso, por exemplo, pegar na internet aqui, Compare Groups in A, por exemplo. Então, vou mostrar como ele faz. Então, ele também tem uma ajuda igual ao Table 1, mas ele também faz essas tabelas de sumarizar os dados. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Então, ele foca principalmente em grupos de comparação, como o nome diz. Okay? Então, ele pode fazer... ele vai criar tabelas... deixa eu pegar um exemplo aqui, tipo essa. Então, por exemplo, ele vai comparar os dados desse estudo entre os anos 95, 2000 e 2005. Ele vai colocar as variáveis idade e triglicéridos. Então, ele também cria, com esse comando aqui, ele cria uma tabela de sumário. Ele cria gráficos também. Cria tabelas, se você quiser comparar só dois grupos. Que é a mesma ideia do Table 1 quando a gente estratifica. Caiu a conexão. Que pena. Chega a ser irônico, né? É um pouco irônico quando a gente... Como é que eu vou escrevendo aqui? Então, aqui, para quem... eu esqueci, acho que eu não peguei o nome de quem está perguntando. Um outro pacote que tem, que faz a mesma coisa do Table 1, ou faz até talvez... pode criar essa tabela, mas são dois pacotes diferentes. É um pacote que chama Compare Groups, que ele vai... A ideia é justamente essa, comparar dois ou mais grupos. Né? Então, tem ajuda na internet, a sintaxe é essa. Você coloca Compare Group, ele vai pedir em termos de fórmula, e depois tem esse tanto de opção, que é também o conjunto de dados e opções que a gente tem aqui que a gente não precisa de mexer. Depois, ele explica qual que é a fórmula, o comentário de cada um, dos argumentos, e depois, no final, exemplos igual o Table 1. No nosso caso, se a gente quisesse fazer o que a gente fez no outro, a gente pode fazer uma tabela comparando os desfechos, o outcome, em termos do vírus, que a criança teve detectado, o peso ao nascer, o sexo, a temperatura e outras variáveis que a gente quisesse adicionar. E a gente vai colocar quem que são os dados, é o nome do nosso conjunto de dados. Então, eu executo essa linha aqui, vê que aparece o objeto tab CG, que eu só coloquei o CG para ser Compare Groups.
E depois eu posso só pegar um objeto que chama create table, que é uma função dentro do compare groups. Eu vou criar uma tabela com esse objeto que tem aqui antes. Se eu não quiser, eu simplesmente, se eu fizer só isso aqui, já sai uma tabela estratificada. Ok. Grupo. Se eu quiser mostrar também o total, aí são várias opções para a gente colocar. Então, posso colocar show all, true, vai aparecer o sumário de todos, igual que na tabela 1. Mas também estratificado por valor comparando. Então, assim, tem vários pacotes. Esses aqui são só 2. Tem outro pacote também que acho que chama Arsenal, eu acho. Deixa eu ver. Ok. Então, Interessante. tem muita coisa. Então, é porque é uma tabela que deixa eu ver se o Arsenal faz. Faz a mesma coisa também. Também cria aqui, sumariza, mais tabelas, variáveis, cria uma tabela, a mesma ideia. Coloca uma fórmula, nome. Então tem assim, N pacotes fazendo a mesma coisa. Cada um pacote vai focar numa coisa diferente. Mas aqui são os dois que eu mais uso. Ou eu uso o Compare Groups, ou eu uso o Table One. Ok, muito obrigado pela explicação. Ok, obrigado. Yeah, ok. Okay, this foi por aqui. Yes, foi puxadinho. Então, o que a gente fez antes do intervalo foi usar a função select. Né? Então, a primeira coisa foi instalar o pacote tidyverse. Então, acho que todo mundo conseguiu, porque não tive nenhuma pergunta sobre isso, então acho que todo mundo instalou, certo? E também a função, então no tidyverse a gente vai usar principalmente as funções select, filter e mutate, mas são outras funções que eu vou citar durante a semana também. Então, a função select, só lembrando, bem intuitiva. Então, select é só selecionar as colunas que estamos interessados. Então, a função, o uso dela vai ser select, o nome do conjunto de dados e as variáveis que vamos selecionar. Se alguma variável está com sinal negativo, ela vai simplesmente ser removida do conjunto de dados. Então, aqui um exemplo. Eu peguei o conjunto de dados, que eu tinha chamado de DD, e selecionei as variáveis outcome, vírus ou birth weight. Você pode colocar com ou sem aspas, tanto faz. E a função é simplesmente select, o nome do conjunto de dados, e as variáveis que a gente quer armazenar. Então, se eu fizer isso e armazenar dentro do novo objeto, esse novo objeto vai conter só essas 3 colunas, essas 3 variáveis, que é o outcome, o vírus e o birth weight. Foi o que eu fiz nesse aqui. Então, aqui eu fiz o conjunto de dados, eu chamei de dados novo, para não gravar em cima dos dados antigos que a gente tinha. Usei a função select. Então, o select vai ser o nome do conjunto de dados que a gente tem, e depois são as variáveis que a gente quer manter, com ou sem aspas. Então, eu poderia escrever assim, ou sem aspas, tanto faz. Então, o conjunto de dados que eu chamei, ele chama dados, né? E armazenei esse novo conjunto de dados que contém agora simplesmente 3 colunas dentro desse objeto aqui que eu chamei de dados. Então, eu executo essa linha, depois se eu quiser colocar o head, só para ver lá embaixo, ele vai aparecer aqui só as 3 colunas. Então, acho que todo mundo fez essa parte, tranquilo, né? Não tivemos perguntas sobre essa. Tem alguma pergunta sobre essa função? Ou não? Ok. E uma vez que a gente tem esse conjunto de dados, se a gente quiser ou salvar esse conjunto de dados em em outro lugar, a gente só simplesmente pode usar a função write_csv, que a gente coloca esse nome do conjunto de dados e o nome da função, o nome do
conjunto de dados que a gente ia salvar. Então, isso aqui, a gente salvaria esse conjunto de dados no outro arquivo. Então, se eu quiser vir aqui no Windows só, procurar esse novo arquivo que eu acabei de salvar, ele já vai aparecer. Ele já aparece aqui, o conjunto de dados que eu acabei de salvar. Então, esse conjunto de dados agora no Excel, esse dados novo, ele contém só 3 colunas, igual a gente vê aqui. Tá, então, eu tinha aquele conjunto de dados grande, que ele tinha... Quantas colunas que ele tinha? Tinha 32 colunas. Agora, esse conjunto de dados novo, ele contém simplesmente 3 colunas, que são as variáveis desfecho, vírus e então, de febre. Tranquilo com a função select? Podemos passar? Dúvidas na sala? Sem dúvidas? Ela é bem intuitiva, né? A função select, acho que pelo nome já dá para saber o que a função está fazendo, né? Não tem muito segredo. Agora a gente vai entrar naquela parte de... começar a entrar na parte que o colega tinha perguntado de como eliminar aquelas linhas brancas do Excel. Linhas vazias, células vazias do Excel. Então, para essa daqui, a gente vai usar a função que chama filter, que vai simplesmente filtrar o conjunto de dados. Então, de novo, os nomes são intuitivos em inglês, né? Então, primeiro vai ser select, que vai selecionar as colunas, filter, que vai filtrar o conjunto de dados. E eu uso a mesma coisa, tá? É extremamente simples, de novo. Vai ser filter, que vai filtrar o conjunto de dados. Então, como é que usa a função? Vai ser o comando filter, abre parênteses, o nome do conjunto de dados e a condição que a gente vai aplicar o filtro. Então, de novo, dúvida, é só a gente colocar a interrogação na frente e executar essa linha, ele vai aparecer a ajuda. E o resultado vai ser um conjunto de dados que satisfaz essa condição que a gente coloca aqui. Agora, só um parênteses para que é essa condição, tá? Essa condição vai ser um valor lógico, vai ser um valor maior, menor, igual, diferente. Por exemplo, você pode filtrar as crianças que tiveram... você que está interessado em filtrar para crianças que foram internadas na UTI, ou crianças que nasceram com peso acima de 3 quilos, ou crianças que tiveram período gestacional abaixo de 40 semanas, etc. Depende da pergunta do estudo, né? Mas o filtro vai ajudar a gente a selecionar esse subconjunto de dados. Então, esse é um lembrete, né, de como que a gente faz no R operadores lógicos, que uma condição é um valor lógico, é um valor maior, menor, igual ou diferente. Um valor lógico no R, ele vai sempre aparecer, o R também faz operações lógicas, né, igual a gente já viu anteriormente nos vídeos, nas notas. Para quem já mexe com o R, sabe que o R faz mais operações do que simplesmente operações matemáticas de soma e subtração. Todo mundo acompanhando? Sim. Então, operadores lógicos no R. Então, eu vou pegar o X, ele vai receber, né? Eu vou armazenar o valor 10 no X e o valor 20 no Y. Então, se eu for lá no R, fizer X igual armazenar 10, executa a linha, vai aparecer aqui X igual a 10, vai aparecer aqui embaixo. E o Y igual a 20. Se eu faço agora, então, X maior do que Y, eu executo essa linha, run, o R vai mostrar o operador falso. Então, que o X não é maior do que Y. Certo? Obviamente. Se eu fizer X menor do que Y, o R vai aparecer o resultado como true, verdadeiro.
Então, ele também faz essa operação lógica. Ele vai ser capaz de olhar se, não só com numerais e fazer operações matemáticas, mas também operações lógicas. Se eu quiser ver se x é igual a y, eu tenho que colocar dois iguais, porque um igual só a gente vê, um igual só é o sentido de armazenar 10 em x. Se eu quiser comparar x com y, eu vou ter que usar dois iguais. Então, se eu fizer x é igual a y, o R vai falar que é falso. X não é igual a y. Se eu quiser o comando diferente, não tem aquele igual com o traço, né, cortado. É basicamente o x diferente de y. Eu vou fazer, vai dar resultado que sim. Então, essas seriam as operações lógicas. Maior, menor, igual ou diferente. E aqui tem um exemplo, uma tabelinha só com os resultados. Então, aqui vai ser x é estritamente maior que y, x é estritamente menor que y, maior ou igual, eu vou colocar junto, maior ou igual. Menor ou igual vai ser junto também, né, a setinha, e o de menor com o resultado igual depois. Se x é igual a y, tem que usar dois iguais. E se é diferente, eu vou usar a exclamação igual. E aqui se x e y são vetores, eu quero ver se um está contido dentro do outro, tal. É esse comando feio aqui, mas a gente não usa tanto, mas é bom saber qual que é. Então, vai ser porcentagem em porcentagem. Então, se ele está contido se o elemento de x está contido. Então, um exemplo. Podem deixar vocês fazerem esse exemplo aí para ver qual que é o resultado que a gente consegue. Pode ser? 5 minutos aí para vocês rodarem. Que o x, o operador lógico, ele também pode ser usado. A gente só fez entre dois numerais, mas pode também ser entre um numeral e um vetor, um escalar e um vetor. Então, eu vou colocar aqui x, ele recebe 2, e o y vai ser esse vetor aqui, de tamanho 6. E aí a gente vai rodar essas 4 opções aqui e ver qual que é o resultado que o R disponibiliza para a gente. Cinco minutos? Tá tranquilo? Desculpa, Gustavo, queria pedir para aumentar um pouco a última operação. Queria só ver bem o que é que vem no meio. Aqui é o Porcentagem de porcentagem in e n porcentagem. in. Como é que Se aumenta puderes isso? aumentar um pouco, agradecia. Está mesmo muito difícil de ver. É só se eu colocar um. Olha. Ixi, Aumentou um pouco, mas nem tanto. aumentou um pouco mais, né? Deixa eu abrir com o PDF. Peraí. Ops. Tá bom. Dá para ver, Luiz? Lívia? Agora melhor. Feito, muito obrigada. Tranquilo, pessoal? Todo mundo fazendo? A ideia era ver como é que o R ele vai fazer essa operação lógica quando a gente tem um escalar, que é um x igual a 2, e um vetor y igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois a gente ainda vai ver entre dois vetores. O vetor 2, 3, 4. Ó, caiu.
E aí, pessoal, terminamos? Posso... Então, a ideia que a gente olhava aqui era se o que o R ia responder como uma operação entre escalar e vetor, e depois entre dois vetores, né? O vetor 2, 3, 4, 9, 10 e o vetor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, só um exercício bobo, rapidinho, para a gente ver o que seria, o que o R vai dar em essa condição, exercício lógico. Então, x maior do que y, o que o R vai falar com a gente? Ele vai olhar cada elemento, o x vai comparar cada elemento de x com cada elemento de y. Tá? Então, primeiro ele vai olhar se o 2 é maior do que 1, se o 2 é maior do que 2, se o 2 é maior do que 3, 2 é maior do que 4, 2 é maior do que 5, ou se 2 é maior do que 6. Depois ele vai olhar a mesma coisa, se agora é com maior ou igual, se 2 é maior ou igual a 1, se 2 é maior ou igual a 2, se 2 é maior ou igual a 3, etc. Depois vai olhar igual, então ele vai olhar sempre cada elemento, então x com cada elemento de y. Aí são os três primeiros casos que a gente vai fazer aqui. Vou colocar o x igual a 2, y igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Executo os dois. Se eu fizer o x maior do que y, ele vai olhar elemento por elemento. Então, ele vai retornar true, que é verdadeiro, porque 2 é maior do que 1, e o resto vai ser falso, porque 2 não é maior do que 2, 2 não é maior do que 3, etc. Então, aqui está os resultados da conta. Eu acho que todo mundo conseguiu a mesma coisa, né? Sim. Ok, vai olhar elemento por elemento, então a gente já vê como é que a função lógica vai fazer. Você vai olhar igual, o único que vai ser igual vai ser 2 igual a 2, o resto todos vão ser falsos. E aqui é aquele de elemento que tem, um está dentro do outro, subconjunto, né? Ele vai olhar elemento por elemento, ele vai olhar o 2, esse comando porcentagem em porcentagem, ele vai olhar se está aqui dentro do vetor. Então, ele vai olhar o 2, pertence, está aqui dentro desse vetor? Sim, está aqui. Então, verdadeiro. O 3, ele está dentro desse vetor aqui também? Está incluído? Tá. Então, está verdadeiro. O 4, mesma coisa. Agora, o elemento 9, ele está dentro desse elemento aqui, do vetor? Não. Então, vai voltar falso. E o 10 a mesma coisa. Ele vai olhar o 10, se ele pertence a esse conjunto aqui de dados, esse vetor aqui, falso. Ele não pertence, então retorna falso. Então, essas são operações lógicas no R, que vai ser útil para a gente, para exemplos igual a esse aqui agora. Então, é uma operação lógica simples, né? Assim, intuitiva, que a gente já... Se fosse para a gente chutar o resultado, acho que muita gente chutaria exatamente essa resposta aqui, é intuitivo. Agora a gente vai usar para filtrar os nossos conjuntos de dados. Consegue ver agora que a gente consegue... se a gente está interessado, por exemplo, é só nas crianças que tiveram um vírus diferente de COVID, era simplesmente isso. A gente vai filtrar o nome do conjunto de dados e o vírus que seja diferente de COVID. Se a gente quisesse o vírus que fosse somente de COVID, a gente colocaria o vírus igual a COVID. Se a gente quisesse crianças que tiveram um peso acima de 3 quilos, você poderia colocar birth weight maior ou igual a 3. E assim por diante. Então, as crianças, por exemplo, que foram HIV negativo, colocaria HIV igual a 0. Então, vê que só naquelas operações lógicas que a gente viu, a gente já consegue fazer um filtro do nosso conjunto de dados, que qual filtro que a gente vai utilizar depende da questão que a gente está querendo responder. Certo? Às vezes, a gente está querendo olhar só o desfecho de crianças que tiveram RSV ou tiveram influenza, então a gente vai olhar só para esse conjunto de dados. Ou para crianças que foram diagnosticadas com malária, a gente vai olhar só para aquelas que tiveram positivo, malária igual a 1. Então, o próximo passo que a gente pode fazer aí é justamente isso, só usar a função filter. Foi igual a função select que a gente usou, é o nome do conjunto de dados e a condição que a gente está interessado. Então, essa daqui é só um exemplo de uma condição que seria diferente de COVID, por exemplo, SARS-CoV-2. Uma outra função que a gente pode usar é que um filtro também, que a gente pode estar interessado só nas crianças que tiveram um desfecho de óbito. Então, seria um outcome igual a death. Dúvidas? Podemos só fazer isso, então. Então, eu tenho o meu conjunto de dados.
está aqui. Eu posso só criar um dados novo, 2, igual filter, dados com o outcome, que vai ser o meu desfecho, igual a UTI. Quero só as crianças foram... Vamos pegar uma resposta boa, né? Para a gente sair bem no dia, pegar uma coisa mais para cima. O discharge, que é as crianças que receberam alta. Então, executa essa linha aqui. Esse dados novo 2 aqui, se eu fizer o head, só olhar quem que está dentro dele, vai ser só as crianças que receberam discharge. Então, você vê aqui que o outcome vai ser só as crianças que foram liberadas. Já? Todas as crianças foram liberadas. Então, a ideia do filter é simplesmente essa. A gente só vai filtrar o conjunto de dados para aquele subconjunto que a gente está interessado. Enquanto o select, a gente seleciona as colunas, as variáveis que a gente está interessado, diminui o conjunto de dados, o tamanho dele. O filter diminui O select, a gente vai diminuir o conjunto de dados no número de colunas, né? Na horizontal. Imagina, o conjunto de dados é um quadrado, né? Então, o select, ele vai diminuir na horizontal. E o filter, ele vai diminuir na vertical. Vai diminuir o número de linhas. A gente vai filtrar o conjunto de dados para diminuir o número de linhas e select para diminuir o número de colunas. Tranquilo? Como estamos aí na filter e select? Perfeito? Estamos dominando os dois, filter e select. Dúvidas? Sem dúvidas? Uma vez que a gente filtrou o conjunto de dados, se a gente quiser salvar esse conjunto de dados novo, né, falar, ok, agora eu vou trabalhar só com esse, depois de ter trabalhado, você pode salvar o novo conjunto de dados em formato CSV, é só usar a função write.csv, o nome do conjunto de dados que alterado ou filtrado, e o nome do arquivo que a gente vai procurar, vai salvar com qual nome do arquivo vai ser isso aqui. Então, só um exemplo. Se a gente depois quiser trabalhar só com o conjunto de dados das crianças que vieram alta. Talvez esse seja o interesse. Você quer só trabalhar com esse grupo, porque você quer ver só comparar, sei lá, ver os dados laboratoriais dessas crianças. Então, não tem sentido eu ficar carregando aquele conjunto de dados grande, eu vou só filtrar esse conjunto de dados. Sem dúvida? Tranquilo? Podemos avançar? Sim? Alguém? Me ouvem? Sim, sim. Eu percebi então que o filter é para linhas e select para colunas. Yes, isso. No select, a gente só coloca o nome das colunas que a gente quer armazenar, ou que a gente quer deletar. E o filtro vai ser a condição que a gente vai remover ou armazenar as linhas. E aí na sala, pessoal, tranquilo? Bom, acho que não tem dúvidas, né? Se tiver dúvidas, podem falar. A outra função que a gente vai mexer é a mutate, que talvez é a mais interessante. O filtro também é bem legal. Select, acho que mais ou menos. Mas o filtro é bem legal e o mutate agora é bem útil também. Na função mutate, a gente vai fazer isso. A gente vai mudar o conjunto de dados. O uso é igual das outras, a mesma ideia. A função chama mutate, o nome do conjunto de dados, e depois ele vai criar novas colunas. Então, vai ser coluna 1, coluna 2, coluna 3, quantas colunas a gente quiser. Pode ser uma coluna bem simples, como uma coluna fixa,
Então, se eu fizer esse comando aqui, mutate um conjunto de dados e colocar simplesmente uma variável country, o país, igual a Moçambique, todas vai criar uma coluna fixa com o nome Moçambique. Então, vamos fazer aqui. Eu vou pegar esse conjunto de dados, vou criar um novo conjunto de dados. E vai ser, vou usar a função mutate, dados, e vou chamar de país igual Moçambique. O que isso daqui vai fazer? Ele vai pegar a função mutate e vai falar, ok, com o conjunto de dados, no conjunto de dados, que chama dados, ok, é o nome que eu coloquei, cria uma coluna país, não pode ter acento, que vai receber o valor Moçambique. Então, se eu quiser criar aqui, executar essa linha, run, ele vai rodar aqui embaixo. Se eu quiser ver agora, só ver o conjunto de dados, vou usar a função view. Ele vai aparecer aqui uma nova aba com o conjunto de dados. Então, apareceu lá. Lá no final, a última coluna que a gente criou agora foi esse país, a coluna Moçambique. Então, todos os participantes agora receberam o valor Moçambique para aquela coluna. Certo? Eu posso colocar várias condições. Eu posso criar uma variável, pode ser numérico também, eu podia colocar, sei lá, pode ser talvez, isso daqui vem de uma folha de coleta de dados. Folha de coleta. Todo mundo veio da folha 1, por exemplo. Inventando alguns valores, ok? Executa essa linha, ele vai criar agora duas colunas. Vai ser a coluna País Moçambique e a folha de coleta 1. Então, vamos ver como ficou esse conjunto de dados agora. Dados novo, executo a linha. Aqui são o conjunto de dados, eu não alterei nada das outras variáveis, mas eu criei duas colunas. Eu criei uma coluna que chama País e uma coluna que chama Folha de Coleta. Todo mundo veio da folha 1. Certo? Então, a função mutate, ela vai mexer no conjunto de dados, tá? De mutação, no sentido de mutar mesmo. Então, ela pode fazer, a gente pode simplesmente criar uma variável externa para todo mundo, uma coluna externa para todo mundo, ou a gente pode também mexer com os dados que a gente já tem, trabalhar em cima de uma coluna que a gente tem. Então, vamos supor que aquele peso da criança que a gente tinha, ele estava realmente em libras. Então, aqui, uma situação, o peso da criança no momento da admissão foi dado em libras. O objetivo nosso é criar uma nova variável com peso em quilogramas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função mutate, o conjunto de dados que a gente tinha, nome dele, e a gente vai criar uma nova coluna. Nome eu coloquei qualquer um, eu só coloquei o KG aqui para diferenciar do peso que a gente já tinha. Se a gente colocar o weight aqui, ele vai escrever em cima. Então, eu coloquei o weight KG, que vai ser o peso da criança, vezes a conversão de libras para quilogramas. Então, deixa eu ver como é que vai ficar. Então, a gente pode pegar dados novo, vai ser mutate os dados anteriores. Vou pegar o conjunto de dados que eu tenho. Vou colocar a função, uma nova variável, weight. E vai ser o peso da criança quando ela chegou. Vezes a conversão, que é 0,454. Essa aqui é a conversão de 1 libra, equivale a 0,54 quilogramas. Para executar essa linha aqui, esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai mexer em cima do conjunto de dados que a gente tem, que chama dados. Ele vai criar uma nova coluna que chama weight, KG. Essa coluna vai ter o peso da criança vezes 0,54. Então, vai transformar o que estava em libras para quilogramas. Então, executa essa linha aqui, vamos ver como é que fica. E agora eu posso fazer o view. Dados não. Então, aqui eu tinha a nova coluna que a gente criou foi o peso da criança agora, na visita.
Então, antes, como é que ela vai fazer? Ele vai pegar o peso da criança que estava aqui, que é a variável weight. Weight, está aqui. Então, a variável peso está aqui. Ela vai pegar essa linha, esse peso aqui, vai multiplicar pelo fator de conversão, que a gente colocou aqui, que a gente fez weight vezes 0,54, 0,454. Então, vai pegar esse valor, multiplicar por 0,454, que vai dar esse valor aqui. Aí depois ele vai pegar esse paciente aqui, a mesma coisa, certo? Perguntas? Tá tranquilo? O que ele vai fazer nesse comando, ele está pegando a coluna weight e multiplica todo mundo, cada célula da coluna e multiplica por esse fator. Então ele vai transformar, vai criar uma nova coluna que vai chamar de weight KG, tá aqui, que vai ser igual a coluna weight vezes essa constante. Então, se a gente quiser conferir, vai ser esse valor, 18,9 vezes 0,454. Vai ser esse 8,5806. Depois, a nova coluna vai ser esse daqui. E assim por diante. Tranquilo, pessoal? Aí então, o que essa função mutate vai fazer? Ela vai criar uma nova coluna com peso agora em quilogramas. A gente pode fazer outro passo também, que aí é o peso ao nascer foi dado em quilogramas. Talvez é mais interessante para a gente criar uma nova coluna com peso em gramas. Não, a gente vai fazer a mesma ideia, só da conversão. Aqui, se forem 3,05 quilogramas, a gente multiplica por 1.000 para ter o peso em quilogramas. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar agora duas colunas, vai pegar o conjunto de dados, vai criar duas colunas. Uma vai ser o weight quilograma, a outra vai ser o buff weight quilograma, ou em gramas. Para esse primeiro, ele pega a coluna peso, weight, e multiplica por esse fator, para converter de libras para quilogramas. E esse segundo aqui, ele vai pegar a coluna buff weight, multiplicar por 1.000, e agora o peso vai estar todo em gramas. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ver duas novas colunas no conjunto de dados. Então, a primeira era o peso em libras. Agora eu posso colocar o buff weight em gramas, ele vai ser o buff weight vezes 1.000. Executo a linha. E agora, se eu quiser fazer o view, para visualizar o conjunto de dados, lá no final, vou ter as duas colunas. Então, vai ter agora o peso, que é em quilogramas, que vai ser esse peso multiplicado pelo fator, conversão. E agora, que é o peso a nascer, que é o buff weight, multiplicado por 1.000. Para agora, a gente tem um buff weight em gramas. Dúvidas? Sem dúvidas? Agora a gente pode fazer um exercício até o final e da aula a gente pode trabalhar em cima desse exercício e dúvidas a gente vai discutindo, que é a mesma ideia, tá? Então, para esse exercício, que aí é para ser mais para o pessoal colocar a mão para fazer mesmo no código, é instalar o pacote, a gente já fez, ok? E aí é a mesma coisa que eu já tinha feito antes, falando, ok, a gente viu nos dados que o peso da criança no momento da admissão foi dado em libras. Então, cria uma nova variável com o peso em quilogramas. Foi o que a gente acabou de fazer. Agora viu que a altura na admissão foi dada em polegadas. Cria uma nova variável com a altura em metros. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez com o peso de libra para quilograma, a gente faz de altura em polegadas para metros. Cria uma nova variável agora com o IMC. O IMC vai ser o peso dividido pela altura quadrada, né? Índice de massa corporal. E aí, a gente visualiza o conjunto de dados. Faça uma tabela, a gente pode repetir aquela tabela 1, sem que quem quiser,
com o IMC agora incluído na tabela. Tranquilo? Então, o objetivo aqui é a gente criar três novas colunas, né? Que é o peso da criança em quilogramas, a altura em metros e a variável de índice de massa corporal, o IMC. E aí a gente pode incluir na tabela para análise dos dados. Vamos lá? Coloquei 10 minutos aqui só para a gente colocar mais tempo. Vou colocar 15 minutos. Então, seria criar a variável peso, agora uma variável altura em metros, certo? Depois o IMC. Então, basicamente, é isso. Eu vou deixar vocês fazerem, senão eu faço, senão eu faço. Vocês têm que fazer. Não é? Vou falar aqui, altura. Deixa eu até apagar aqui, porque senão fica muito fácil. Ninguém viu? Altura de polegadas para metros. Então, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Ok, só posso falar isso. Mais que isso, eu faço exercício, hein? Vamos lá, mas pode ir discutindo, né? Dúvidas, vamos indo, como é que faz, o código e tal. Não quero fazer, porque senão, assim, senão eu faço tudo. Você tem que trabalhar um pouquinho também, senão não aprende. Podem conversar entre vocês aí e tal. Não é prova não, gente. É mais pra gente fazendo junto, ok? A fórmula do IMC. Igual peso dividido pela altura ao quadrado. Já estou até dando dica como é que escreve no R. Aqui o detalhe, que o peso tem que ser em metros, em quilogramas, e a altura tem que ser em metros, né? Unidade internacional. Gustavo, Diga. pode fazer zoom in, por favor? Fazer o quê? Zoom. Ampliar a tela do R. Ah, zoom, ok. Eu tô assim, zoom de ligação de... Achei que era o zoom de... Não do aplicativo. Ok. Ixi, como é que eu tiro esse negócio pesado na tela? Não, menino, só lançou primeiro aqui. Ok? Ajudou ou não? Melhorou. Muito obrigada. Agora melhorou. E aí, pessoal, podemos fazer? Posso fazer aqui? Então, vamos lá. Então, a ideia do exercício era só mostrar a função mutate, né? Então, era fazer o peso da criança que a gente tinha, tem no conjunto de dados, ele foi dado em libras, a gente queria transformar ele em quilogramas. A altura, raiz, foi dada em polegadas, a gente queria transformar em metros. Depois, a gente queria criar uma nova variável, que era o IMC, que é o índice de massa corporal, e visualizar o conjunto de dados. Então, vamos lá. Vou abrir aqui de novo, só para ficar fácil de seguir. Então, a gente tinha o nosso conjunto de dados, vou chamar de dados novo, qualquer nome que a gente quiser. Vou usar a função mutate. Mutate vai falar o quê? Ok, o primeiro argumento que a gente tem que colocar é o nome do conjunto de dados que a gente está trabalhando. O meu chama dados, então está aqui do lado.
Primeira coisa que a gente vai fazer é o weight em quilograma. Ele vai ser a coluna weight, igual a gente tinha feito antes, vezes 0,454. Não é só isso que a gente quer fazer. A gente quer criar mais um ainda, que vai ser altura em metros. Alturas em metros vai ser a altura que estava antes em polegadas. Se eu multiplicar por 2,54, essa altura agora está em centímetros. Para transformar em metros, eu divido por 100. Então, aqui eu transformei a altura de polegadas, aqui está em polegadas, transformei para centímetros, e agora eu divido por 100 e transformo em metros. Certo? O IMC, ele vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, primeiro, o que é executando essa linha de comandos aqui, o que vai fazer? Ele vai criar um novo objeto, que vai chamar de dados novo. Esse objeto, ele vai fazer o quê? Ele vai usar a função mutate, que vai falar, ok, com o conjunto de dados que a gente tem, cria uma nova coluna que chama weight quilograma, ela é igual a coluna do peso, vezes 4 fator de conversão. Dúvidas? Alô, pessoal? Dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo, ok. Weight, a height, a altura em metros, vai ser a altura que a gente tinha, vezes fator de conversão de polegadas para centímetros, e depois a gente divide por 100 para transformar para metros. E o MC é o peso pela altura ao quadrado. Então, executa essa linha toda aqui. Vai criar essas 3 novas colunas. A gente pode visualizar lá no final. Então, aqui a gente tem o peso em quilogramas, alturas em metros e o IMC de cada criança. Aí disso, acabou, né? Se a gente quiser criar aquela tabela que a gente já tinha no começo, só adicionando a variável IMC, vai ser bem simples, né? A tabela que a gente já tinha. Então, aquela tabela que a gente tinha no começo, eu vou só adicionar a variável IMC aqui no final. Ou em qualquer lugar, né? Vou colocar só aqui o IMC. O dados meu agora, meu conjunto de dados, chama o conjunto de dados novo. Então, o que eu estou falando? Eu coloquei essas variáveis dentro do objeto VAS, essas variáveis dentro do objeto factor VAS, que a gente fez lá no comecinho do dia de hoje. Eu vou criar essa tabela, vou chamar de tabela 1, tabela 0, nova, só para ficar diferente. Executa esse comando. Executa aqui, executa tudo. A tabela 09, então agora ela vai ser mostrada aqui embaixo e aparece o IMC aqui na tabela agora. Então vai aparecer a média do IMC com o desvio padrão. Então temos a tabela que a gente tinha anterior, agora com o IMC calculado. Então no slide, acho que vocês têm slides, né? Então no slide 38 tem o comando de resposta. O que a gente fez na aula, no exercício aqui agora. Beleza? Eu coloquei BMI, mas só porque estava em inglês. Né? Então, essa função do mutate, ela vai servir só para a gente, né? Para a gente trabalhar com criar novas variáveis. Uma função que vai trabalhar junto com o mutate, que a gente acaba usando bastante no dia a dia, só para terminar e deixar um exercício final para vocês, é a função if-else. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está interessado em criar uma variável que vai falar se a criança teve peso baixo ao nascer ou não. Então, peso baixo a gente pode considerar como menor do que 2,5 kg. Então, aquelas que tiveram peso baixo, a gente pode colocar que sim, pode dar um tique nelas, e as outras que tiveram peso baixo ao nascer, que não tiveram peso baixo ao nascer, a gente pode colocar que não. Isso vai ser bem fácil com a função if-else. Aqui é a ajuda.
E o uso dela é bem simples. A função chama if-else, ela vai ter um teste, uma condição lógica, igual a gente viu anteriormente. Se essa condição for verdadeira, ele vai atribuir esse valor. Se ela não for verdadeira, a gente vai atribuir o segundo valor. Então, a gente tem 3 argumentos nessa função. É a condição lógica, o que for vai ser o argumento que vai ser utilizado pela função se a condição lógica for verdadeira, e o terceiro argumento é caso a condição não seja verdadeira. Então, exemplo. Vamos supor que eu tenho esse vetor x, que é só o vetor de números, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 6, 8, 10. Totalmente aleatório, tá? Que eu fui fazendo. E eu vou colocar a função if-else. Aí vem a primeira opção, o primeiro argumento é a condição, então x maior do que 6. Se essa condição for verdadeira, substitui por 1. Se ela for falsa, substitui por 0. Então, a mesma ideia, a função vai olhar item por item x. Ele vai pegar o x, qual que é a condição? X maior do que 6. Então, ele vai olhar, 2 é maior do que 6? Não. Então, a condição é falsa. Então, ele vai pegar esse argumento aqui. Então, vai voltar a 0. Agora a segunda, 4. A condição é qual? 4 maior que 6. É verdadeiro? Não, é falso. Então, ele vai retornar 0. Terceira, 6. 6 é maior do que 6? Não. Então, ele vai retornar a função, o argumento 0. Agora, 8. Ele vai jogar na condição 8 maior do que 6? Sim, é verdadeiro. Então, quando é verdadeiro, ele pega o primeiro argumento aqui. Então, vai retornar 1. E assim por diante. Agora, ele vai olhar o 10 maior que 6, verdade. Então, ele vai retornar o primeiro. De novo, 6 maior que 6, falso. Ele vai pular para a segunda opção, retorna 0. A gente podia fazer a mesma coisa com o argumento, em vez de colocar 1 e 0, colocar yes ou no. Então, x é maior do que 6. Para aqueles que o x for maior do que 6, ele vai retornar um yes. Para aqueles que for menor do que 6, ele vai retornar no. Então, o vetor de x vai ficar agora no, 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 porque 2, 4 e 6 não são maiores do que 6. Depois ele fica verdadeiro, vai ser yes, yes. No, no, yes. No, no, yes, yes. Okay. E a condição, a gente pode colocar se x é igual a 6, eu posso escrever x é igual a 6, ou x é diferente de 6, etc. Então, a ideia é, a função if-else. Primeiro, a gente vai ter um argumento lógico. Se esse argumento é satisfeito, a gente retorna o que está aqui. Se ele não é satisfeito, a gente retorna o que está logo depois. Tranquilo? Agora vem aquela primeira ideia da gente consertar o que estava escrito errado na tabela. Então, muitas vezes, vamos supor, nesse exemplo do x aqui, que a pessoa pode escrever, a pessoa entrou com o conjunto de dados, tal, escrevendo lá na mão, escreveu o sexo da pessoa, masculino ou feminino. Então, ele colocou x, ele colocou, primeiro foi meio, masculino, meio, aí colocou um meio com letra maiúscula, ligeiramente diferente desse. Depois ele colocou um female, mas apertou espaço. Muitas vezes acontece, parece bobeira, mas muitas vezes a pessoa está digitando, tem muita gente que tem mania de digitar, e no final coloca espaço. E quando ela tiver um espaço, o Excel vai ler isso como um caráter também. Então, esse female aqui é diferente desse. Detalhe pequeno, mas a limpeza de dados vai precisar da gente fazer isso. Porque olha só como é que o vetor vai aparecer depois. Depois ele digitou female, depois digitou male, depois female também com outro espaço. Então, temos esse x aqui. Se a gente pedir para fazer uma tabela desse x, olha como é que a tabela vai aparecer. Vai aparecer female, female, meio e meio. Então, a tabela está toda desorganizada. Certo? O que a gente queria que esses dois aqui estivessem juntos e esses dois aqui estivessem juntos. São 4 mulheres e 4 homens. Mas, por algum motivo, né, que a gente viu que está escrito errado, por causa desse espaço e por causa dessa letra maiúscula aqui, diferente da minúscula, a gente acaba tendo 2 female com esse espaço extra, 3 meio com letra minúscula e 1 meio com letra maiúscula. Então, a gente vai ter que consertar esse conjunto de dados. Primeira coisa que a gente pode consertar é mudando
os meios de letra maiúscula para minúscula. Uma coisa simples vai ser, pega esse vetor x aqui, com o sexo. Se ele está com letra maiúscula, reescreve agora com letra minúscula. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o x de novo, vai gravar em cima desse x. Aqueles que tiver com letra maiúscula, ele vai substituir, que é meio com letra maiúscula, ele vai escrever com letra minúscula. Para aqueles que não satisfazem essa condição, ele escreve o que ele tinha anterior. Então, vamos ver. Para acabar essa parte aqui, tá bom? Aí a gente deixa exercício para vocês fazerem. Então, rodei esse x aqui. Tem meio com letra maiúscula. Vou tirar esse φ meio aqui, só para a gente começar por mais simples. Então, a tabela de x, ele apareceu 4 meninas, 4 mulheres, 3 homens, mais 1 com letra maiúscula. Então, eu quero consertar esse. Eu vou escrever em cima do x. Vou criar um novo vetor. Vou chamar de y. Vou fazer if else. Se é o caso contrário, x for igual no meio, maiúscula, eu quero agora que ele escreva com letra minúscula. Se essa condição for satisfeita, você escreva isso. Se não for satisfeita, eu quero que você retorne quem quer o x. Executei essa linha. Vou ver quem que é o y agora. O y agora vai ser, tá aqui embaixo, meio, porque ele vai olhar elemento por elemento de x. Esse meio aqui, ele é letra maiúscula? Não. Certo? O primeiro meio é com letra maiúscula? Falso. Então, ele vai retornar quem que é o x, que é o primeiro elemento do y. O segundo meio é com letra maiúscula? Não. É falso. Então, ele vai retornar quem que era o elemento de x, que é o meio com letra minúscula. Agora, esse terceiro aqui, ele é, quando eu fizer a condição x igual a meio, então ele é 1 meio com letra maiúscula? Sim, está verdadeiro. Se essa condição é verdadeira, me retorna o que tiver aqui dentro. Então, ele vai me retornar 1 meio com letra minúscula, que é o que está aqui no y. Vai para a próxima. φ meio. φ meio é igual a meio? Escrito, texto? Não, falso. Então, ele me retorna o que estava anterior, e assim por diante. Então, se a gente for olhar o x, quem que é o y, a gente vê que agora o y está consertado. Ele não tem mais o m maiúsculo. Okay, então, agora temos 4 de sexo feminino e 4 de sexo masculino. Então, antes do x, a gente tinha esse m maiúsculo. Agora, no y, depois que a gente faz esse comando, a gente tira aí. Beleza, pessoal? Amanhã a gente volta nessa parte do if else. Quem quiser já fazendo essa parte, eu acho que pode ir lendo essa parte aqui do if else, slide 42 e o 43, e tem um exercício no 45. Amanhã a gente faz com calma, deixa mais um tempo para fazer exercício aqui na sala com a gente, mas quem quiser já ir fazendo em casa, já pode fazer o slide 45, porque é a mesma ideia do if else, ok? Só para não tomar tempo seus, que já são 6 horas aí, já tá tarde. Certo, pessoal? Dúvidas? Quem tiver dúvidas, quiser ficar para conversar, ou discutir alguma dúvida, ou algum tópico que estava mais interessado. Quem quiser mandar um e-mail também, pode mandar um e-mail, tá? Para a gente discutir o tópico. A Dilson, acho que enviou. A Dilson, eu vou te mandar a parte do Shine. E a gente pode discutir um pouco na sexta, mais para frente. E a gente vai vendo a parte do limpeza de dados. Quem quiser algum tópico interessante, tiver alguma parte que queria aprender um pouco mais, que vale mais para o problema que está trabalhando, às vezes eu foco mais nisso, meu trabalho quer mais isso, pode me enviar também, manda e-mail que a gente vai, que eu vou mudando os slides e a gente vai fazendo, ou então a gente conta depois um a um. Beleza, pessoal?
Obrigado. Obrigado. Bom resto do dia. E a gente continua, amanhã a gente continua daqui. A gente rever essa parte do if-else. Aqui é corrido, mas era só para mostrar que o que a gente vai ver amanhã, que vai ser parte do if-else, e depois a gente vai consertar o resto das funções do conjunto de dados. Mas amanhã a gente começa daqui, beleza? Beleza? Então, valeu, pessoal. Bom resto do dia para vocês. Obrigado e até amanhã. Manda e-mail, ok? Qualquer coisa, dúvidas, manda e-mail. Não deixe de mandar.